Mais um vídeo aí da Academia de Profetas para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê seu joinha e ative o sininho. Compartilhe também esse vídeo no WhatsApp da igreja, no grupo da igreja. Dentro dessa playlist falando sobre igreja moderna e igreja primitiva, comparando uma igreja com a outra, uma necessidade que existia na igreja primitiva e que também existe na igreja de hoje. Talvez mais hoje do que antes. Você pode deixar a tua opinião aí. Depois que você ver esse vídeo e analisar o assunto, escreva um comentário aí. Você acha que a necessidade nesse assunto, que ainda vou dizer, é maior hoje na igreja moderna ou era maior na igreja primitiva? Escreva aí nos comentários para mim. Vamos ter como base aí esse texto de 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Olha o versículo 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Você vai perceber que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo ficar em Éfeso, na igreja de Éfeso, e advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Ou seja, o apóstolo Paulo aí preocupado com o ensino de uma doutrina falsa, com a prática aí, com a presença de falsos mestres dentro da igreja. Isso, graças a Deus, não existe hoje, né? Hoje não tem falsos mestres, pessoas que não sentaram para aprender e estão ensinando, pessoas que abrem a Bíblia, que mal entendem o que estão lendo e ainda saem ensinando, inventando coisa, fazendo uma exegese, não uma exegese. Exegese é colocar no texto o que ele não tem, ao invés de tirar do texto o que ele tem. Hoje em dia, infelizmente, tem várias pessoas aí que não sentaram para aprender, com a desculpa esfarrapada, de gente que precisa tomar vergonha na cara, que tem preguiça de estudar e diz que não precisa estudar para ser usado por Deus, porque o Espírito Santo usa. O apóstolo Pedro, ele escreveu na carta dele: cresce na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento é a necessidade. Equilíbrio. Poder sem o conhecimento gera o fanatismo. Então é necessário estudar. Se você quer ensinar, primeiro você tem que aprender. Senão, você será um falso mestre ensinando falsas doutrinas. Quer ver só? Vamos um pouquinho para frente aqui. Em 1 Timóteo 4,3, mesmo livro, 1 Timóteo 4,3, o apóstolo Paulo vai dizer, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Olha aí, então o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito está dizendo que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então nós vamos ver aí facilmente 3 doutrinas. Já percebeu aí 3 doutrinas: doutrina de Deus, doutrina de homens e doutrina de demônios. Então você tem que ficar muito ligado para saber quem que você está ouvindo. Se está vindo aí doutrina de homens, se está vindo aí doutrina de demônios, ou se está vindo aí doutrina de Deus, que é a doutrina certa, que é pautada na Bíblia, na palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e é o próprio Espírito Santo falando através da boca dos homens. Doutrina de Deus é o Espírito Santo, inspirando o homem a ensinar a igreja. Doutrina de homens são homens que leem a palavra e começam a inventar coisas na palavra. Eles inventam e
inventam fábulas, começam a inventar um monte de coisa. E doutrina de demônios, não preciso explicar, né? O demônio vem para roubar, matar, o diabo vem para roubar, matar e destruir. O diabo distorce a palavra. Você pode lembrar de Jesus Cristo lá no deserto, e o diabo foi lá distorcer a palavra, usando a própria palavra para querendo enganar Jesus. E claro que o diabo caiu do cavalo com Jesus. Glória a Deus por isso. Então tá aí, ó, essa comparação da igreja primitiva com a igreja moderna, trazendo não uma diferença, mas uma necessidade, que era para a igreja primitiva e que é para a igreja de hoje, a igreja moderna. Combater os falsos mestres e as falsas doutrinas. Combate aos falsos mestres e o combate às falsas doutrinas faz com que a igreja permaneça saudável. E não se perca. Responde aí a pergunta que eu fiz para você. Você acha que essa necessidade ela é maior hoje na igreja moderna, ou você acha que essa necessidade era maior na igreja primitiva? Qual é a tua opinião a respeito disso? Coloque a tua opinião aí nos comentários. Fique com Deus. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus.